Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vou corrigir aqui com vocês, pessoal, o exercício 10, 11 e 12 da página 378 da apostila 4, beleza? Vou corrigir aqui, que fica salvo no YouTube, e vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem para tirar todas as suas dúvidas, beleza? Nós já corrigimos em sala até a questão 9 e eu vou dar sequência aqui na questão 10. Pessoal, questão 10 está falando o seguinte: escreva o que se pede em cada item. Letra A. Um número de 3 algarismos que seja divisível por 2 e por 5 simultaneamente. Aí a gente tem que lembrar, olha, para ser divisível por 2, o que tem que acontecer? Os números têm que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ok? E para ser divisível por 5, nós vimos que ele tem que terminar em 0 ou 5, ok? Ou seja, para ser divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo, pessoal, olhando as opções aqui dos algarismos das unidades, nós só temos o que aqui, olha, o 0, que é comum aos dois, certo? Então, um número de 3 algarismos que seja divisível por 2 e por 5 simultaneamente são os números que são terminados em 0, ok? Então, nós podemos colocar aqui, por exemplo, 320, certo? O número 400, ok? Também podemos colocar aqui 560, certo? Todos os números de 3 algarismos terminados em 0 vão ser divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Beleza? Letra B, pessoal. Um número de 2 algarismos que seja divisível por 2, mas não seja divisível por 5. Olha aqui, pessoal. Todos os números terminados em 2, 4, 6 ou 8 serão divisíveis por 2 e não serão divisíveis por 5, ok? O único número que é divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo, nós vimos que são os terminados em 0, beleza? Então vamos lá, basta colocar números de 2 algarismos com os finais 2, 4, 6 ou 8. Bacana? Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, 28, 32, ok? Número 44 e assim por diante, ok, pessoal? Então, os números terminados em 2, 4, 6 e 8 serão divisíveis por 2, mas não serão divisíveis por 5. Letra C, galerinha. Um número de 2 algarismos que seja simultaneamente divisível por 5 e por 10. Olha, para ser divisível por 5, nós vimos que tem que terminar em 0 ou 5. E para ser divisível por 10, vou anotar aqui, ó, por 10, o número tem que terminar em 0, ok? Então, para ser divisível por 10, o número tem que terminar em 0. Então, pessoal, os números que são divisíveis por 5 e por 10 ao mesmo tempo são os números que terminam em 0, ok? Quais são os números de 2 algarismos que terminam em 0 que a gente pode colocar aqui? Pode ser o próprio 10, certo? 20, 30, 40 e assim por diante, ok? Todo número terminado em 0 será divisível por 5 e por 10 ao mesmo tempo. Letra D. Um número de 4 algarismos que seja divisível por 5, mas não seja divisível por 10. Pessoal, é só a gente pegar os números, olha, terminados em 5, ok? E todos os números terminados em 5 serão divisíveis por 5, mas não por 10. Então, a gente pode colocar, a gente quer números de 4 algarismos, certo? Então, pode ser 4.355, ok? Termina em 5. Outro número pode ser 1.255, ok? Outro número, 1.345 e assim por diante, ok? Letra E, pessoal. Um número de 3 algarismos que seja divisível por 2, por 5 e por 10, ok? Então, vamos analisar. Olha, os números de 3 algarismos que serão divisíveis por 2, por 5 e por 10 ao mesmo tempo, olha, são os números que são o quê? Terminados em 0, ok? Então, a gente pode colocar aqui, ó, qualquer número de 3 algarismos que seja terminado em 0. Então, a gente pode colocar aqui o número 300, 420, ok?
560 e assim por diante. Todos esses números terminados em 0 serão divisíveis por 2, por 3 e por 10 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Beleza? Vamos aqui para a nossa questão 11, pessoal. Escreva, letra A, o menor número de dois algarismos múltiplos de 2, 3 e 5 simultaneamente. Pessoal, o que a gente pode fazer para encontrar esses números? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever os múltiplos de 2, 3 e 5. Então, pessoal, olha, aqui embaixo eu escrevi os múltiplos de 2, certo? Primeiro aqui, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 5. A questão quer que a gente encontre o menor múltiplo, certo? Olha aqui, o menor número de dois algarismos, múltiplo de 2, 3 e 5 simultaneamente. Então, a gente tem que vir aqui, olha, é que eu anotei alguns dos múltiplos, certo? E tem que encontrar o múltiplo que se repete, ok? Um múltiplo que se encontra nas três sequências que eu anotei aqui. E a gente consegue perceber, olha, que é o 30, o menor múltiplo comum aos 3, ok? Olha aqui. Se a gente analisar qualquer outro aqui, a gente não vai encontrar. Por exemplo, o 12. Tem 12 aqui nos múltiplos de 2, tem 12 nos múltiplos de 3, mas não tem 12 aqui nos múltiplos de 5, ok? Então, fazendo essa análise aí, a gente consegue encontrar que o menor múltiplo, que vai ser múltiplo de 2, 3 e 5 ao mesmo tempo, é o número 30, beleza? Então, questão 11 aqui, olha, o menor número de 2 dígitos nós vimos que é o número 30, ok? Letra B, pessoal, o maior número de dois algarismos divisível por 3 e por 5 simultaneamente. Então, a gente quer um maior número de dois algarismos, né? Que vai ser divisível por 3 e por 5 simultaneamente. Pessoal, como a gente quer o maior, a gente vai lá para a casa dos 90 já, né? Que são os maiores números de dois algarismos. Só que a gente quer que seja divisível por 3 e por 5 simultaneamente. Beleza. Eu sei o seguinte, pessoal. O número 90 e 95 são os números que são divisíveis por 5, certo? Terminados em 0 e 5. Só que eles têm que ser divisíveis por 3 ao mesmo tempo. 95 vai ser divisível por 3, basta eu somar os algarismos e ver se o resultado é um número que é divisível por 3. Por exemplo, 9 mais 5 é igual a 14. E 14, pessoal, não é um múltiplo de 3, ou seja, 14 não é divisível por 3. Então, vai restar para a gente aqui, olha, 90, que é 9 mais 0, certo? Esse resultado aqui vai ser 9. Eu sei que 9 é divisível por 3. Restando assim, pessoal, o número 90, então, certo? Então, olha, o maior número de dois algarismos que será divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo é o número 90, beleza? Letra C, o menor número de 3 algarismos divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Pessoal, a gente quer o menor de 3 algarismos. Se são 3 algarismos, a gente começa lá na casa do 100, né? Que é o primeiro número de 3 algarismos, ok? 100 é divisível por 2, mas 100 não é divisível por 3, certo? Quando a gente soma, ó, 1 mais 0 é igual a 1. E 1 não é divisível por 3. Então, o 100 está excluído. Vamos para o próximo, 101, certo? 101. Primeiro, 101 não é divisível por 2, porque é um número ímpar. Então, a gente já pula esse, certo? Então, a gente vem aqui agora para 102, ok? 102. Opa, 102 é divisível por 2, não é? É um número par, termina em 2, beleza. 102 vai ser divisível por 3? Vamos ver, vamos somar os algarismos aqui. 1 mais 0 mais 2. 1 mais 0 mais 2, o resultado é 3. E 3 é um número que é divisível por 3. Então, pessoal, o menor número de 3 algarismos que será divisível por 2 e por 3 simultaneamente é o número 102. Beleza? Letra D, pessoal. O único número par
que é primo. Pessoal, a gente já viu em sala de aula aqui que o único número par que é primo é o número 2, ok? O 2 ele só tem dois divisores, que é 1 e ele mesmo. E então ele cumpre a regra para ser um número primo, certo? Qualquer outro número par que nós pegarmos não será primo. O único par que vai ser primo é o número 2, beleza? Pessoal, vamos para a questão 12 aqui, olha. Questão 12, letra A. Quantos números naturais de 3 algarismos são múltiplos de 5? Então, vamos pensar um pouquinho nisso aqui, pessoal. Um número tem 3 algarismos, certo? Então, a gente coloca aqui, ó, 3 tracinhos representando os 3 algarismos, ok? Bom, a gente já viu na sala de aula o seguinte, quantos números de 3 algarismos nós conseguimos formar, certo? E a gente viu o seguinte, todos os números eles são formados a partir do 0, do 1, do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok? Então, os 10 primeiros algarismos vão formar todos os outros algarismos que nós conhecemos, ok? Quantos algarismos nós temos aqui? Temos 10 algarismos, ok? Então, beleza, pessoal. Quando eu vou formar um número de 3 algarismos, eu vou usar todos esses que eu coloquei aqui, certo? Só que tem um problema, a gente já falou na sala de aula. O primeiro dígito aqui, que é o dígito das centenas, ele só não pode ser 0, certo? Lembram disso? Porque imagina, se eu tenho o número 0,91, esse número aqui é o número 91, que é um número de 2 dígitos e não de 3, certo? Então, eu tenho essa restrição aí para o primeiro dígito, certo? Então, olha, para o primeiro dígito, eu tenho quantas alternativas aqui? Eu tenho 9, ok? Por quê? Porque eu não posso usar o 0, ok? Beleza. Agora, para a segunda casa aqui, que é a casa das dezenas, eu não tenho restrição nenhuma. Então, eu posso usar todos os meus algarismos, que são 10 algarismos, beleza? Agora, pessoal, eu quero que esses números sejam múltiplos de 5, ok? E qual que é o critério que os múltiplos de 5 têm que obedecer? Bom, os múltiplos de 5, eles têm que ser terminados em 0 ou 5, ok? Então, quantos desses 10 algarismos eu posso usar aqui na casa das unidades? Só 2, não é? Beleza, pronto. Como que eu descubro agora o total de números? Basta fazer essa multiplicação aqui, olha. 9 vezes 10 vezes 2. Então, vamos lá? 9 vezes 10 é 90. 90 vezes 2, 180. Então, pessoal, algarismos. Então, galera, é o seguinte. Pegando todos os números de 3 algarismos, 180 desses números serão múltiplos de 5. Bacana, não é? Então, vamos para a letra B aqui, pessoal. A letra B está falando o seguinte. Quantos números de 4 algarismos distintos, olha, é bom lembrar disso aqui, certo? Os números têm que ser distintos. E múltiplos de 3, certo? Podem ser formados com os algarismos 1, 2, 4 e 5. Pessoal, primeira coisa, para ser um número divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que ser um número que é divisível por 3, ok? Então, primeira coisa que a gente vai pensar aqui é o seguinte. Quando a gente somar 1 mais 2 mais 4 mais 5, isso aqui vai dar um número que é divisível por 3? Vamos ver. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 4 dá 7. 7 mais 5 dá 12. E eu sei que 12 é divisível por 3. Então, eu posso usar todos esses números aqui, certo? Porque eu sei que quando eu somá-los, vai dar sempre quanto? Vai dar 12. E 12 é um
número que é divisível por 3, beleza? Então agora a gente tem que descobrir quantos desses números são. Eu quero formar números, olha, de 4 algarismos. Então a gente vai colocar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, beleza? Então vamos lá. Pessoal, para o primeiro aqui, quantos números que eu tenho disponível aqui para colocar na casa da unidade de milhar aqui? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 números disponíveis, certo? Então eu tenho 4 possibilidades aqui na primeira. Como nenhum desses números são zero, como nenhum desses números é zero, eu posso usar todos na primeira, ok? Só que aí tem uma coisa, pessoal. Esses números têm que ser distintos. Ou seja, se eu usei o 2 para iniciar o número aqui, eu não posso usar 2 de novo, ok? Eu não posso repetir esses números. Então, olha, dos 4 algarismos que eu tenho disponíveis aqui, eu já usei um aqui, certo? Na primeira casa. Então, vai restar quantos? 3, ok? Bom, para a casa das dezenas, dos 4 que eu tinha disponíveis, eu já usei 2, um na casa da unidade de milhar e outro na casa da centena, restando 2. E para a casa das unidades aqui, vai restar apenas 1, ok? Para eu descobrir quantos números são, basta eu fazer essa multiplicação. Então, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24, e 24 vezes 1 dá 24 algarismos, ok? Então, pessoal, eu consigo formar 24 algarismos distintos, certo? E múltiplos de 3 com esses números aqui. Letra C aqui agora, pessoal. Questão 12, letra C. Quais são os números divisíveis por 3 de no mínimo 2 algarismos que podem ser escritos com os algarismos 4, 5 e 7? Então, pessoal, para ser divisível por 3, nós já vimos que quando eu somar esses dígitos, a soma tem que resultar em um número que é divisível por 3. Então, vamos verificar uma coisinha aqui. Primeiro, a gente quer números de 2 algarismos, ok? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, eu posso usar o 4 e o 5. Vamos verificar. 4 mais 5 é igual a 9. 9 é um número que é divisível por 3. Então, 4 e 5 eu posso usar. 5 e 7 eu posso usar. 5 mais 7 é igual a 12. 12 é um número divisível por 3, então eu posso usar 5 e 7. Posso usar 4 e 7. 4 mais 7 dá 11. E 11 não é um número divisível por 3. Ou seja, se eu formar um número com os números 4 e 7, esse número não será divisível por 3. Então, eu não posso usar esses dois aqui juntos, ok? Então, eu vou poder usar o 4 e o 5, e o 5 e o 7, ok? E vamos ver se tem mais alguma restrição aqui. Quais são os números divisíveis por 3 no mínimo de 2 algarismos que podem ser escritos com os algarismos 4, 5 e 7 sem repetição. Então, nós temos essa restrição, nós não podemos repetir os números. Então, a gente tem quais números que a gente pode usar? Então, a gente vai ter o 45, certo? Nós vamos ter o 54. Vamos ter também o 57. E nós vamos ter o 75, ok? Então, com esses 3 algarismos, eu consigo formar esses 4 números de 2 algarismos, ok? Beleza, pessoal, vamos aqui para a letra D, ok? Com os mesmos algarismos, 4, 5 e 7, podendo repeti-los, olha para vocês verem agora, a gente pode repeti-los, ok? Escreva os números de 3 algarismos, agora a gente quer números de 3 algarismos, que sejam divisíveis por 3, certo? Então, vamos pensar nesses números aqui. Então, galera, e os
Os números que nós escrevermos aqui, eles precisam ser múltiplos ou divisíveis por 3, certo? Então, vamos lá. A gente pode escrever, então, o 444, né? 444, certo? Quando a gente soma os algarismos, ó, 4 mais 4 dá 8, 8 mais 4, 12. 12 é um número divisível por 3. Então, eu posso escrever 444. Posso escrever 447, 447, olha, 4 mais 4, 8. 8 mais 7, 15. 15 é divisível por 3. Posso escrever também 474, certo? Esse número também será divisível por 3. Posso escrever 555, certo? Somando, olha, 5 mais 5 mais 5 vai dar 15. 15 é divisível por 3. Posso escrever 747, certo? Também será um número divisível por 3. Posso escrever 774 e, por fim, posso escrever 777. Então, esses aqui são todos os números que a gente pode escrever com esses 3 algarismos aqui, ok? Podendo repeti-los. E para que esses números sejam o quê? Sejam divisíveis por 3, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Essa questão 3 aqui, vocês podem fazer no caderno, certo? É mais uma revisãozinha, vocês vão anotar o que são números primos, escrever a definição, primos entre si e os critérios de divisibilidade que nós estudamos nesse capítulo, ok? Pessoal, um forte abraço e até a próxima.